Fala pessoal, bem-vindo aqui ao canal WGL Code. Neste vídeo vamos iniciar o nosso mini curso dominando o básico do SQL Server. Então nesse curso aqui você vai aprender o comando SQL, você vai aprender a usar a cláusula where, você vai aprender a dar update, aprender a deletar e a inserir dados. Sim, os mecanismos básicos do banco, que você vai aprender a fazer insert, update, delete e algumas consultas que vão ser úteis no seu dia a dia. Bom, nessa primeira aula aqui, eu vou te apresentar o SQL Server, né? Na verdade, o SQL Management, que faz o gerenciamento do SQL, sim, a IDE do SQL. Esse curso aqui vai ser um curso bem objetivo, pessoal. É para você que precisa aprender o básico do SQL Server rapidamente. Você que vai fazer um teste em uma empresa que usa o SQL Server como banco de dados, você que vai fazer uma prova na faculdade. Então, eu prometo que vai ser bem objetivo. Então, pessoal, antes da gente começar aqui a apresentação do ambiente, eu vou mostrar para vocês qual vai ser a estrutura do curso. Bom, tá aí na tela, como você pode ver, essa é a primeira aula, onde eu estou te apresentando o ambiente do SQL Server. Na aula 2 a gente já vai pôr a mão na massa, então a gente vai criar um banco de dados, a gente vai criar tabela, a gente vai criar relacionamento. Então a parte de criar estrutura, só na próxima aula aí você já vai aprender tudo. Na penúltima aula a gente vai aprender a fazer o insert, update e delete. São os comandos onde você vai colocar dados, vai atualizar dados e vai deletar dados. Então, nessa terceira aula, você já vai aprender os 4 elementos chaves. Essa vai ser uma aula um pouquinho mais longa, talvez eu divida ela em 2 aulas. Às vezes, no seu dia a dia, você vai precisar juntar 2 tabelas na sua consulta. Você vai precisar, por exemplo, você tem sua tabela de clientes e a sua tabela de produtos. Talvez você vai precisar associar os produtos que você vendeu para cada cliente. Para isso, você vai precisar saber usar o comando innerJoin. Então nessa quarta aula a gente vai estar aprendendo esse comando aí. Na última aula eu vou te apresentar alguns macetes que você vai usar no dia a dia. Algumas facilidades para pesquisar datas, entre outras coisas aí. Bom, voltando à nossa aula, quem instalou o SQL Server e está abrindo ele pela primeira vez agora, vai notar que o campo autenticação é a opção selecionada. O que é essa primeira opção? É a autenticação com Windows, ou seja, com o seu usuário do Windows mesmo que você usa para entrar no computador. Então vamos deixar ela selecionada porque nesse primeiro momento eu não vou falar sobre criar novos usuários, mostrar como criar novos usuários. A ideia é que nesse momento é ser prático, então vamos usar o usuário do Windows mesmo, não tem nenhuma limitação, a gente vai conseguir fazer o curso normalmente com ele, certo? Quem já tem um outro usuário, esse outro usuário que eu falo, essa opção aqui, SQL Server Authentication, e é para você entrar com o usuário do SQL Server, não com o usuário do Windows. Só que tanto esse usuário do SQL Server quanto o usuário do Windows, para o nosso curso não tem diferença, eles vão fazer a mesma coisa. Então, para ser mais fácil e prático para quem está começando agora, a gente vai usar o usuário do Windows mesmo. Então vamos deixar essa opção selecionada e vamos clicar em conectar. Bom, agora que a gente conectou, o que é primordial a gente entender logo de cara quando entra no SQL Server? Observar aqui o Object Explorer, que é essa parte aqui da esquerda. Esse explorador de objetos é onde a gente vai ter nossos bancos de dados, nossas tabelas. Então aqui a gente vai explorar os nossos objetos, como o próprio nome diz. O Object Explorer, explorador de objetos. Então, o que a gente tem que entender aqui nesse primeiro momento? Esse aqui é o nosso servidor. Quando alguém falar para você, conecta o servidor tal, ele está falando disso. Então, voltando aqui a conexão, para ficar claro, é o nosso servidor. Isso aqui, na maioria dos casos, vai ser um IP. Então vai estar aqui o 92.168, blá blá blá. Então, o servidor nada mais é do que isso aqui, certo? No meu caso aqui é o nome da minha máquina, alguma associação que ele fez. Na maioria dos casos aqui vai ser um IP, 192.168.0.1.0.89 ou IP, enfim. Esse aqui é o servidor. Então esse aqui é o nosso servidor, certo? Então a pasta que a gente vai estar observando aqui é a pasta dos bancos de dados, que é essa aqui, a primeira aqui, databases. Então vamos abrir aqui a primeira pasta, a pasta dos bancos de dados. Eu tenho alguns bancos de dados aqui que são de alguns projetos pessoais, mas é aqui que vão estar os seus bancos de dados. Por exemplo, o banco de dados da pizzaria. Então a gente abrindo aqui, a pizzaria vai ter as tabelas, as views, tudo aqui. Então vamos aqui em tabelas. Essas daqui são minhas tabelas que eu uso no meu sistema de pizzaria. Então eu vou abrir, por exemplo, uma tabelinha simples aqui, deixa eu ver, a tabela de mesas. Então eu faço um controle das mesas. Então o que eu tenho na minha tabela de mesas aqui? Eu tenho as colunas, as chaves, as constraints, as triggers, etc.
que é relevante para a gente aqui agora? As colunas. Então, vou abrir aqui as colunas. Eu tenho o ID mesa, que é minha chave primária da tabela mesa. O campo código mesa, o campo observação. Um campo status indica se a mesa está ocupada ou não. Bom, esse aqui é o Object Explorer. Fora isso, a gente vai ter o campo de file, o edit. Que assim, a princípio, você não precisa se atentar muito ao que esses caras aqui fazem. Tudo que esses caras aqui fazem, você consegue fazer aqui no Object Explorer, certo? Então, essa foi a primeira aula. Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida pode estar deixando aí nos comentários que eu vou responder o mais breve possível. E até a próxima aula, pessoal. Fui!